Eu já falei aqui das vezes que a TV Cultura nos deixou com medo, mas agora é a vez de outra emissora que praticamente foi parte aí da nossa infância, dos anos 80, 90, 2000 até meados de 2010. Você já teve medo de alguma coisa exibida no SBT? Eu tenho certeza que sim. Quem nunca, né? A gente ficou aí meio traumatizado com algumas coisas, então eu resolvi agora fazer esse iceberg só que do SBT. E aqui será o mesmo esquema, dos medos mais populares até os mais ocultos ou esquecidos. E bora para o vídeo! Porta da Esperança foi um programa de televisão brasileiro líder de audiência apresentado por Silvio Santos e exibido pelo SBT aos domingos, entre 1984 a 1996. Só que o problema não estava no programa, e sim na vinheta de encerramento, porque no encerramento do programa era mostrada uma vinheta com a imagem de um ator no papel de Jesus Cristo e as seguintes palavras na voz do dublador Carlos Campanile com o fundo musical de uma música da banda Vangelis. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. E por incrível que pareça, essa vinheta ela voltou a ser exibida na madrugada de 11 para 12 de março de 2019, no final do primeiro programa da sexta temporada do The Noite com Danilo Gentili. E também teve o The Noite Awards, que recebeu aí um remake dessa vinheta com o Theo Becker no papel de Jesus, que foi exibida aí no episódio de 28 de outubro de 2021. Lá estava eu assistindo Bananas de Pijama, Fantástico Mundo de Bob ou assistindo Chaves de tarde. Daí o programa ia para algum intervalo e no meio de propagandas de brinquedos e bolachas recheadas, muitas vezes acontecia de me deparar com algumas propagandas de filmes que iriam ao ar no SBT. O problema era quando o filme era do Chuck ou próprio Exorcista. O SBT às vezes não tinha o mínimo cuidado. Eu sei que tinha toda aquela coisa de classificação indicativa lá no início dos anos 2000, mas muitas vezes era como se eles não tivessem nem aí. Passava mesmo propaganda de filme de terror em horário infantil e é isso aí. Existem várias pegadinhas que nos assustavam bastante na época, ainda mais quando éramos crianças. Mas uma que marcou bastante foi a pegadinha da garota no elevador. Na época não foi algo que me assustou, mas muitos dos meus inscritos ainda eram novinhos na época e se assustaram bastante nesse dia. A garota do elevador ganhou uma versão mais recente em 2021. Já que eu citei uma das pegadinhas mais populares do SBT, eu vou relembrar vocês agora de outras câmeras escondidas que aterrorizavam aí bastante a gente, né? E existem várias, e caso você se lembre de alguma aqui que eu não citei, é só comentar aí embaixo. Aqui eu vou lembrar apenas de algumas, e eu lembro que tinha aquela envolvendo palhaços, que tem vários remakes, tinha a da boneca Annabelle, tinha do Chuck, tinha da caveira no táxi, esse eu me lembro bastante, ou aquela do ataque das ratazanas. Se você se lembra de uma em especial que te deixou com medo, comenta aí. Chaves fazia e faz ainda muita gente rir. Eu me incluo nessa lista, mas houve momentos que mais assustavam do que qualquer outra coisa, ainda mais quando a gente era criança, né, gente? Episódios como o filme de terror, ou aqueles onde eles se imaginam dentro da casa da Dona Clotilde, o seu Madruga vendo o reflexo de uma caveira no espelho, e o clássico dos espíritos zombeteiros são só alguns exemplos. Hora do Capeta foi um programa infantil matinal apresentado por Sérgio Malandro entre os anos de 87 a 1980, transmitido aí pelo SBT. Até aí, nada demais. Era um programa que a criançada curtia bastante, ainda mais por causa dos desenhos, mas um dos quadros assustava bastante. E aqui eu me refiro ao clássico Porta dos Desesperados, que era uma sátira baseada na Porta da Esperança, que era um segmento aí do programa do Silvio Santos, que funcionava da seguinte forma. O apresentador chamava uma criança para subir ao palco e escolher uma dentre as 3 portas. Uma delas continha prêmios como videogames e bicicletas, entre outros brinquedos. As outras 2 tinham um monstro ou um gorila que perseguia a criança.
Histórias que o Povo Conta era um quadro do programa do Ratinho, onde eram narradas e interpretadas histórias sobrenaturais, e eu nem preciso falar aqui que isso foi um trauma de infância bem marcante na geração de crianças dos anos 90 e 2000. Tinha do encosto, do quadro amaldiçoado, do pacto com o capiroto e até mesmo um episódio em que o próprio lá de baixo ia a uma festa. E era a mesma coisa com o quadro Lendas Urbanas, que fazia parte aí do Domingo Legal e mostrava aí algumas histórias curtas relacionadas a lendas urbanas, que estavam aí no imaginário da maioria dos jovens. E se você era uma criança dos anos 90 e começo dos anos 2000, com certeza você morria de medo dessas produções que marcaram uma geração. Como não se esquecer daquele da boneca, do lobisomem ou aquele da maldição do casarão. Eram vários aqui, eu citei apenas alguns exemplos, mas se tinha algum especial que te deixou com medo, comenta aí. Assim como Chaves, Chapolin Colorado marcou uma enorme presença no SBT e na nossa infância, mas alguns episódios nos deixaram aí bem assustados. Tinha um episódio da Casa Mal Assombrada, em que vários personagens bizarros também apareciam. Tinha ainda os objetos que se mexiam sozinho, que apareciam e desapareciam. Tinha aquele episódio do lobisomem. E, claro, não podemos nos esquecer daqueles medos clássicos, como o do abominável Homem das Neves ou daqueles duendinhos da água da Jamaica. Você estava assistindo ao SBT quando do nada se deparava com uma vinheta sinistra dizendo que os 22 dias estão chegando. 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. A gente logo ficava se perguntando sobre o que se tratava aquilo, né? Mas também deixava a gente meio assustado. Ainda mais naquela época que tinha aquela lenda do bug do milênio correndo à solta, e aí já se falavam em um fim do mundo, que depois pulou de ano em ano, teve 2012, aí geral agora tá falando de 2023, e depois, né, é claro que teremos outro ano e mais outro ano. Mas voltando aqui pro foco, o louco era que só o Silvio Santos sabia da real intenção dessa vinheta. Até que depois, né, se encerrou aí a transmissão dela, com a contagem dos dias, e todos nós ficamos sabendo que, na verdade, era a contagem regressiva para a estreia do programa O Show do Milhão, que no início era chamado de O Jogo do Milhão, depois eu acho que trocaram o nome, né? Ou seja, o Silvio aí se aproveitou da situação e teve essa ideia para assim prender a atenção do povo e conseguir uma boa audiência com o novo programa. A televisão brasileira tem várias histórias e casos que ficaram esquecidos nos arquivos das emissoras, mas nunca saíram da memória do público. E aqui eu estou falando daquele quadro do Domingo Legal do Gugu no Carandiru, com a sensitiva Socorro Leite, que foi filmado aí em 2002, que era considerado aí uma lost media, mas hoje felizmente foi parcialmente encontrado, sendo fácil aí rever no YouTube. E a gente nem precisa explicar muito, né? Uma sensitiva que dizia ter vários espíritos perturbados no local, mas um ambiente que tem aí uma história pesada, pois lá, devido a uma grande rebelião, 111 detentos perderam aí suas vidas e o resultado não seria diferente. Não só crianças, mas adultos também se arrepiaram de medo nesse dia. Até porque estamos falando de uma época em que apenas uma minoria tinha acesso à internet. Então a única forma de se assistir algo sobre determinado assunto muitas vezes era feita pela televisão. Hoje, em pleno 2022, a gente dá risada. Mas na época as coisas eram bem diferentes. Não que hoje estejam tão melhores assim, mas... E muitas pessoas levavam programas como o do Ratinho a sério. E se na época isso acontecia com adultos, quem dirá com as crianças? A maioria desses conteúdos são lost medias, mas sim, existem vários momentos aí no programa do Ratinho que estão na mente de quem assistiu, que na época causaram aí um susto, ou as pessoas ficaram assim perplexas demais com o que viram, e isso podia causar um certo medo. E aí eu queria saber se você se lembra de algum desses momentos que acabou te chocando ou te deixando com medo, e se sim, você pode comentar aqui embaixo.
A gente sabe que o medo de palhaço é um medo bem comum entre crianças. Há crianças que não têm medo nenhum, já outras têm pavor. Me baseando nisso, em relatos encontrados na internet, eu posso dizer que sim, muitas crianças também tinham medo do palhaço Bozo, da vovó Mafalda, do papai Papudo ou do Patati Patatá. Se você era uma dessas crianças, comente aqui. Eu particularmente não tinha medo de palhaços, mas conheço pessoas que tinham pavor de palhaços. O escândalo Gugu PCC, também conhecido como o escândalo da falsa entrevista dos integrantes do PCC, foi uma controvérsia centrada numa entrevista forjada com dois homens que se passaram por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da capital, realizada pelo repórter Wagner Maffezoli e veiculada pelo programa Domingo Legal do SBT. E por conta aí da sua repercussão e de ameaças a apresentadores de TV e autoridades na entrevista fictícia, a emissora foi multada e o programa temporariamente suspenso. Porém, antes da farsa ser mostrada ao público, muitos realmente acreditaram que se tratava do PCC de verdade, e isso causou um certo pânico nas pessoas. Aconteceu Comigo era um dos quadros do Domingo Legal, onde pessoas relatavam experiências assustadoras ou bem difíceis de quase perderem suas vidas de uma maneira bem dolorosa. Tinha o clássico do cara que se acidentou com a máquina de moer cana, tinha o da peru escolar, tinha o do bebê que caiu da janela e por um milagre sobrevive, e vários outros que, além de nos chocarem, nos deixavam aí com medo, porque eram baseados em fatos reais. E eu lembro que esse da máquina de moer cana era assim algo que me impactou bastante. O show de calouros de Silvio Santos tinha uma sessão de imagens de proezas humanas, quase sempre de americanos e de fatos curiosos da natureza. E ela se chamava Isto é Incrível, e foi muito famosa no final da década de 80. Alguns não tinham nada demais, só deixava a gente com aquela sensação de... Uau! Mas outros eram assim chocantes e até deixavam a gente meio que com medo, como por exemplo o caso do malabarista Cor Walenda, que perdeu a sua vida em um desafio. A programação do SBT era recheada de ótimos desenhos que marcaram aí a nossa infância, mas alguns episódios, filmes animados, personagens ou cenas deixaram a gente morrendo de medo. Quem é que lembra do Piu Piu virando monstro? Ou dos episódios do desenho Os Pesadelos de Ned, que aliás tem um vídeo muito bom do canal Freck falando sobre, então vão lá assistir depois. Também tinham várias cenas do filme A Torradeira Valente que me deixaram aí com medinho. Tinham vários episódios também das meninas super poderosas, e como não se esquecer dos episódios do Coragem, o Cão Covarde. Gente, aquilo lá era um prato cheio, né? E teve algum desenho especial que foi exibido no SBT e te deixou com medo? Comenta aqui embaixo caso eu não tenha citado ele. Chupa-Cabra, a lenda que parou o Brasil e bombou no Domingo Legal. Vocês lembram que lá para meados de 97 o Gugu fez um especial sobre o chupa-cabra no SBT? Em meados dos anos 90, um animal com aparência de extraterrestre assustava os moradores do interior de São Paulo. Em fazendas, animais eram encontrados sem vida, sem os órgãos internos e quase sem sangue em seus corpos. Então surgia ali a lenda do chupa-cabra. Com os boatos sobre esse bicho se espalhando pelo Brasil, o programa Domingo Legal produziu um programa especial para falar sobre o fenômeno. Só para vocês terem uma ideia, o apresentador mostrou diversas imagens assustadoras do animal e também chegou a dizer que soube de humanos que também foram vítimas do chupa-cabra. Tudo pelos pontos de audiência. Algumas pessoas relatam medo dessa vinheta do final dos anos 80, bem nessa cena aqui. Bom, eu não peguei essa parte aí dos anos 80, né, até porque eu sou de 94, mas é um pouquinho estranha essa parte da vinheta. Se você tinha medo ou não, pode comentar aqui embaixo também.
Aqui eu me refiro ao episódio do Bom Dia e Companhia do dia 31 de outubro de 2003. E devido à data, Dia das Bruxas, o programa teria uma exibição diferente das demais. Segundo relatos, a iluminação estava diferente, havia efeitos de Halloween, além de que alguns dizem que a própria abertura estava diferente, o que causou um pouco de medo e desconforto em quem assistia. Eu tenho vagas lembranças da iluminação do programa nesse dia estar diferente, eu não tenho mais nenhuma outra memória, isso porque passavam vários desenhos na TV, então eu não ficava só no Bom Dia e Companhia. Por isso eu não acompanhei o programa do começo ao fim, mas eu tenho essa vaga lembrança aí da iluminação estar diferenciada nesse dia. Lá no fórum do Reddit, que é o Brasil Lost Media, tinha antes um tópico relacionado a esse episódio, onde pessoas também relatavam a respeito desse programa. Só que esse tópico eu não sei por que foi deletado. Daí novamente eu abri um tópico perguntando sobre esse episódio e me responderam que sim, ele existiu, mas ter acesso a ele pelo Wayback Machine eu não consegui. Parece que alguém gravou esse episódio, porém o canal foi deletado do YouTube. No Wayback Machine você consegue ver que realmente, tem esse vídeo, mas você não consegue assistir ao vídeo. Eu pelo menos não consegui. O SBT Repórter é um programa jornalístico do SBT de grandes reportagens de temas diversos. Estreou numa terça-feira em 22 de agosto de 1995. E claro que muitas reportagens deixavam a gente traumatizados na época. Eu lembro até hoje das reportagens dos UFOs, lá dos anos 2000, que assim, me deixou um bom tempo aí sem dormir, Que depois a gente ficou sabendo que os vídeos eram falsos. Essa aí me deixou com medo. Se você se lembra de alguma reportagem desse programa que também te deixou traumatizado, comenta aqui. Bom, gente, eu vou encerrando esse iceberg por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenha mais alguma coisa aí que deixou você com medo enquanto assistia ao SBT, comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!